Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro, digno é o Senhor que está diante de nós. Mais uma vez, nesta noite, onde viemos celebrar, glorificar aquele que vive e aquele que reina. Bom, como está a sua luz? Esse é o tema dessa reflexão desta noite. Como está a sua luz? Todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo, nasceu uma luz dentro de cada um de nós. Uma chama foi acesa em nosso peito, em nossa alma, em nosso coração. Mas é uma pergunta que eu tenho feito a mim: como está a minha luz neste mundo ao qual eu estou vivendo? Como está a sua luz? Bom, abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo. Mateus capítulo 5. Puder acender a luz para o pessoal ler aí, é bom, por favor. Opa, vamos lá. Mateus capítulo 5. Assim nós enxergamos, né? Senão não dá, né? Versículo 16. Deixai a vossa luz resplandecer, para que os homens vejam vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Esta outra Bíblia diz assim, a mesma coisa, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Oremos este Deus Todo-Poderoso. Vocês oram por mim, eu oro por vocês, e que Deus use o vaso, a ferramenta que Ele deseja usar nesta noite de hoje para glorificar o Teu santo nome. Porque a Bíblia diz que uns plantam, outros regam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é o Todo-Poderoso. E se hoje é dia de nós brilharmos aqui, nós vamos brilhar para a honra e glória deste nosso Deus, soberano e eterno Deus, Pai de poder e grande glória. Bendito és Tu, que vive, que reina, que tem nos dado a oportunidade de nos apresentarmos ao Senhor mais uma vez, com cânticos, com louvores, com oferta, muitas vezes com sacrifício e esforços, ó Pai amado, diante de um dia que cada um teve e enfrentou, mas aqui estamos na Tua presença, aonde a Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu santo nome, ali o Senhor estaria presente. Eu tenho a plena certeza que o Senhor está aqui, que o Senhor está tocando em nossas vidas e em nossos corações, assistindo e sondando os nossos corações. Pai, fale ao meu coração, que eu não saia daqui da mesma forma a qual adentrei nesta noite de hoje. Que nenhum desses meus amados irmãos e irmãs saia daqui da mesma forma que adentraram, mas que eles saiam daqui resplandecentes com a Tua luz, para a honra e glória do Teu santo nome. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, podeis se assentar? Bom, como está a sua luz, né? É um tema que eu fiquei me perguntando ao decorrer dessa semana. Mas no mês de maio, nós ouvimos algumas mensagens e 2 delas me chamaram muita atenção e me deixaram um pouco abalado, viu? Eu vou ser sincero com vocês. E quando eu fiz uma pergunta no meio de uma mensagem, que é aquela que o Juvino trouxe, que devíamos voltar ao primeiro amor, eu falei, Deus está falando com a gente. Algumas pessoas, comigo, né? Algumas pessoas ficaram ali meio preocupadas, comigo não. Eu falei, não, está falando com a gente. Então,
O Juvino trouxe uma reflexão falando que muitas pessoas têm se achegado à casa de Deus não porque elas amam o Senhor com aquele primeiro amor quando elas conheceram o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Vem à casa do Senhor simplesmente para... O Juvino não disse isso, mas eu vou colocar desta forma, não me entendam mal. Já viu aquela fala que muitas pessoas falam assim: você está esquentando o banco? Ou você está de fato amando a Deus? Ou você veio cumprir com o seu propósito? Né? Então viemos à casa do Senhor não pelo amor, porque o amor parece que está longe. E a lição que estamos estudando fala sobre o servo. O servo, ele está aqui para servir. O Inácio deu um exemplo aqui que fala que, o Ari falou na verdade, que o servo é um garçom. O garçom, ele serve clientes bons, clientes ruins, clientes chatos, ele serve cliente de todo jeito. E se nós somos servos, estamos aqui para servir. E às vezes estamos servindo e não nos conformamos com algumas situações. Mas se você é um garçom, um servo do Senhor, você está aqui para servir. E isso me fez refletir aquilo que também a diaconisa Silvana pregou. Ela pregou sobre a vida de Marta e Maria. Maria era aquela que ficou aos pés do Senhor, escolheu a boa parte. Mas Marta, ela estava preocupada com os afazeres da casa, em servir todo mundo, se estava todo mundo sentado, aconchegado, se estava todo mundo sendo servido. Enquanto Maria, a gente parece meio afogada, né? Se assentou lá e ficou ouvindo o mestre falar assim, que ficou maravilhada. Ela estava com aquele primeiro amor sobre o seu coração, sobre a sua alma. E a diaconisa Silvana, ela falou que não era importante o que Marta estava fazendo, mas assim somos nós muitas vezes. Nos ocupamos com as coisas do mundo, com as coisas da casa do Senhor também, e esquecemos de fato de pararmos por um determinado momento para dar atenção àquele que está falando conosco, aquele que está presente, aquele que viemos buscar, aquele que viemos adorar, mas vivemos correndo de um lado para o outro. Então essas duas mensagens mexeram com a minha estrutura. Eu comecei a rever os meus conceitos, aonde eu me fiz essa pergunta: como está a minha luz? Como está a minha luz? Neste sermão que Jesus está trazendo aqui de Mateus capítulo 5, ele avista uma multidão e ele sobe a um monte, diz o texto, lá no primeiro versículo. E ele se assenta sobre aquele monte e os seus discípulos vêm atrás dele e ficam ali. E a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar os seus discípulos. E ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, sobre aquelas pessoas que de fato seriam abençoadas. Ele fala sobre os pobres de espírito, que é aqueles que dependem de fato de Deus. Ele começou a falar dos puros de coração, aqueles que têm fome e sede de justiça. E aí, num determinado momento desse sermão, Jesus olha para os seus discípulos e ele diz: deixai a vossa luz brilhar, para que os homens vejam vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele diz lá em João 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque Jesus, ele é a luz da vida. E se nós estamos caminhando com Jesus, nós temos a luz da vida. Sabemos que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, assim como o povo de Israel, aquele ao qual Deus escolheu e predestinou aquele povo para que eles pudessem ser luz para as outras nações. É o que diz no livro de Isaías capítulo 49. Eu escolhi vocês para que vocês possam ser luz para as outras nações. Mas aquele povo, quando Jesus se achega ali, eles parecem não entender de fato. Vemos Paulo replicando isso, se não me engano é Atos 14, não me lembro o versículo, mas Paulo fala assim, olha, estava Paulo e Barnabé caminhando, e fala assim, Jesus, ele veio nos colocar como luz das nações, mas parece que nós não entendemos, nós não aceitamos eles. E aí alguns dos judeus, como Paulo, Barnabé e outros, que nós já ouvimos na Bíblia, se dirigiram aos gentios para dar continuidade àquilo que Jesus falou que eles seriam, luz para as nações. E essa luz chegou até cada um de nós.
porque nós conhecemos Jesus, nós pregamos Jesus, nós falamos do amor de Jesus, estamos aqui porque cremos que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Então nós automaticamente recebemos esta luz, esta chama em nossas vidas, e ela está aqui, ela está aí, ela está aqui entre nós. Mas como está a sua luz? Ela está acesa? Hoje eu brinquei com a minha filhota, e quando nós chegamos aqui eu falei, como que está a sua luz? Ela falou assim, está meio que oscilando, né? Aí eu até rachei o bico dali, eu falei, olha, eu vou usar isso aí na mensagem, me ajudou na mensagem. Está oscilando, mas será que a sua luz está opaca, ofuscada, apagada, está brilhando, resplandecendo? Como que está? Não entendemos muitas vezes, porque não deixamos com que nossa luz resplandeça. E o que acontece? Jesus, Ele falou para os seus discípulos que eles eram o sal da terra. Vocês são o sal da terra. É o que está escrito aqui em Mateus 5, no versículo 13: vós sois o sal da terra. Porém, se o sal perder o seu sabor, para nada serve, ele é jogado fora, pisado pelos homens, para nada serve. Sal é aquele que dá sabor, né? Quem gosta de pipoca, gosta de colocar um salzinho ali, aquela pipoca saborosa, né? Antigamente o povo usava o sal, era algo muito valoroso, usavam para preservar as carnes, né? Que não tinha geladeira, então era usado dessa forma. Mas se o sal perder o sabor, para que serve? Para nada. Já pensou? Quantas pessoas nós falamos assim, nossa, essa pessoa é sem sal, sem sabor, sem graça? Não é assim que não já ouvimos essa fala muitas vezes, Saulo? Mas se Jesus está falando, vocês são o sal. E aí Jesus continua no versículo 14: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade a qual Jesus veio incendiar uma chama, acender uma chama naquela cidade, ou colocar uma luz naquela cidade. Não pode se esconder esta cidade sobre um monte, não pode. Mas o que aconteceu? Muitos deles não aceitaram o Senhor Jesus, e eles estavam esperando o Messias. E aí quando eu olho e faço esse paralelo para com a minha vida, para com a sua vida, aonde o próprio Cristo, ele continuando aqui, ele diz no versículo 15, não se acende uma candeia ou um lampião, né? Geralmente é usado em sítios, né? No interior, e se coloca debaixo de uma vasilha, mas não, é usado para colocar num lugar alto, para que possa alumiar todos aqueles que estão numa casa. Então nós somos a luz do mundo, porque alguns homens daquele reconheceram o Messias como o Filho de Deus, como o Salvador, e trouxeram esta luz da qual eles deixaram resplandecer através das suas vidas, que chegou até nós. E se você já passou por esta porta que se chama Jesus, aceitou o Senhor Jesus como Salvador, esta luz está em você, esta luz está em mim. Só que o fato é que nós esquecemos que Jesus, ele veio a este mundo, ele nos salvou, e ele falou que esta luz, ela tem que fazer com que nós venhamos demonstrar as boas obras através das nossas vidas, para que as pessoas possam ver e glorificar quem? O nosso Pai que está nos céus. Paulo, ele declarou aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, dizendo para eles, vocês foram salvos pela graça. E esta palavra cabe para nós também, não veio de vocês. Se vocês estão aí achando que estão brilhando, que estão resplandecendo, que é a última bolacha do pacote, não, nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é o que diz a Bíblia. Mas por que nós somos salvos? Quando lemos o versículo de Efésios capítulo 10, diz que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Cristo, né? Feituras em Cristo Jesus. Mas para que nós pudéssemos realizar o quê? Boas obras. É o que diz aqui no versículo 10, porque somos feituras de quem? Jesus Cristo.
criados nele para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Que tipo de obras Cristo está falando? Quais foram as obras que Cristo realizou aqui nessa terra? Que quando nós lemos João, capítulo 14, versículo 12, nós vamos ver lá que Jesus, ele diz assim: na verdade, eu vos digo, que aquela que crê em mim, fará as mesmas obras que eu fiz, e fará até maiores, porque eu vou para o meu Pai. Jesus disse: mas tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o meu Pai seja glorificado. Jesus, ele veio a este mundo. Jesus, ele trouxe a luz a este mundo. E se ele foi luz, a Bíblia diz que eu também sou luz, porque Jesus diz que há uma luz em minha vida, da qual eu preciso resplandecer, para que as pessoas vejam as boas obras em minha vida. Jesus, ele deu vista aos cegos. E nesta noite de hoje, aqui neste lugar, o que Jesus quer? Que eu e você, cada um de nós, venhamos realizar boas obras, das quais Jesus, ele deu vista aos cegos. Jesus, ele curou os paralíticos. Jesus ressuscitou os mortos. E é destas obras que a palavra de Deus está dizendo, declarando para cada um de nós, porque o evangelho de Deus é poder. Mas nós estamos tão acostumados, porque vivemos pela graça, fomos salvos pela graça, então nós fazemos o que nós queremos e almejamos, vivemos as nossas vidas, deixa a vida me levar. Tem até uma música que um autor aí, acho que é Zeca Pagodinho, já disse outras vezes aqui: deixa a vida me levar. E eu tenho visto, irmãos, que a onda está levando muitos cristãos, e assim também estava me levando, porque o dia que o Juvino pregou, volte ao primeiro amor, aquilo mexeu comigo, porque eu não sei o que eu estava fazendo aqui na igreja. Não é que eu não sei, às vezes nós nos perdemos dentro da casa de Deus, porque estamos tão acostumados com aquilo que está acontecendo lá fora, que nós perdemos a noção porque nós fomos salvos. Fomos salvos para realizar boas obras. Então, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós vamos realizar coisas maravilhosas, para que as pessoas que estão à nossa volta possam ver a grandeza do Deus que eu estou servindo e que você está servindo. Hoje eu vejo que falta ousadia na vida do povo de Deus, porque eles têm vergonha de exortar uns aos outros, né? Exortar em amor, com a autoridade a qual Cristo nos ensinou. Às vezes colocar as mãos sobre um enfermo e orar em nome de Jesus. Jesus cure essa pessoa, Jesus liberte essa pessoa, Jesus abra os olhos desta igreja espiritualmente, para que eles possam ver que o Senhor está presente aqui nesta noite. Porque é o nome de Jesus que está em jogo, não é o nome do pastor Marcos, do pastor Marcelo, do presbítero Anderson, seja lá de quem for, é o nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele tem poder na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita, na vida daquele que espera, na vida daquele que está buscando. Então, como está a sua luz? Talvez a sua luz, ela esteja ofuscada, porque você anda tão preocupado, porque o inimigo, ele tem enganado tantas pessoas, que as pessoas dizem: isso não tem nada a ver não. Hoje as pessoas não falam mais do pecado, as pessoas não falam mais daquilo que é errado. Por quê? Parece que o errado está se tornando certo, e o que é certo está se tornando errado. Irmãos, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então, eu não tenho medo, irmãos. Não tenho dificuldade, como o pastor Marcos fala, vou usar a fala dele, de apontar um pecado com amor. Mas muitas vezes nós maquiamos, passamos a mão na cabeça. Mas Deus, ele está falando: deixe a vossa luz resplandecer. Deixe a sua luz resplandecer, para que os homens, os seus vizinhos, o seu companheiro, companheira de trabalho, companheiro de escola, veja a obra de Deus sendo realizada através da sua vida. Porque Deus, ele não escolheu pastor, diácono, ele escolheu cada um de nós para que possamos realizar estas boas obras.
E Deus deseja realizar esta obra através da sua vida. O que te impede de brilhar aqui nesta noite? O que te impede você de brilhar na sua casa? O que te impede você de brilhar no seu ambiente de trabalho, glorificando este Deus ao qual nós estamos falando? O evangelho é poderoso, irmãos. Nós não vemos este poder porque nós não limpamos o nosso coração e a nossa alma, que o mundo tem contaminado. Às vezes assistimos algumas coisas na TV, na Netflix, no nosso celular, coisas que blasfemam o nome de Deus de 1 em 1 minuto, e nós aplaudimos, curtimos, e aí nós queremos que a nossa luz, a nossa alma, o nosso coração fique incendiado ainda pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não vai, irmãos, não vai. Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz assim: a vereda do justo, ela é como a luz da aurora que vai brilhando, cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Então, se a tua luz deixou de brilhar, talvez por um momento, é porque você não está caminhando num caminho ao qual você almeja para que seja perfeito. E qual que é o propósito e a nossa caminhada nesta terra? É brilhar, é resplandecer, porque a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é a luz do mundo, e quem está nele não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. E quando nós temos esta luz da vida em nossa alma, em nosso coração, em nosso pensamento, as pessoas nos procuram, porque elas querem desta luz, elas querem deste amor, elas querem desta chama, elas querem desta água que jorra das nossas vidas, elas querem deste milagre do qual Cristo deseja proporcionar a cada uma delas através de vocês. Como está sua luz? Não é aquela lâmpada do Aladim lá não, que a gente esfrega e sai um gênio. Não, é a sua lâmpada, porque Cristo, Ele está em você. Mas nós esquecemos. Você que já aceitou o Senhor Jesus Cristo, Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você que aceitou o Senhor Jesus, você está selado, você está selada por este Espírito que é uma chama viva que está pegando fogo na sua vida. Mas muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. De que forma? Não tem como eu entristecer uma pessoa que não me ama, irmãos. Eu jamais vou entristecer uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho um contato. Só tem como entristecer a pessoa que me ama. E Deus me amou de tal maneira, como diz o texto de João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele continua nos amando. Deus, Ele está dizendo: eu te amo. É como aquela canção do Fernandinho, que ele diz assim: filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim, eu ouço. Filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim. É o que Deus está falando para nós. Chegou a hora de brilhar. Vocês nasceram para mim. Vocês nasceram para mim. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, eu tenho procurado voltar a este primeiro amor de quando eu aceitei o Senhor Jesus, de quando eu conheci Ele. Algo foi aceso em minha vida que eu fiquei impactado, maravilhado. Eu não tinha medo, a minha ousadia era tão grandiosa que eu chamava todos os meus amigos, irmãos, pessoas que eu conhecia: vamos lá na igreja que eu congrego, que Deus vai realizar uma obra na sua vida, e você vai ver a grandeza do Deus ao qual estou te falando. Mas o que está acontecendo com a igreja do Deus vivo? Ela tem se apagado, parece. Ela tem se intimidado, porque a sua luz não está acesa, está ofuscada, está apagada, cheia de poeira. Mas o salmista, ele declara, ele faz uma citação maravilhosa no Salmo 119, versículo 105, que ele declara assim. A Bíblia King James, ela fala que a tua palavra é uma lâmpada
uma lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Outras Bíblias vão dizer que a tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Mas eu gostei de uma lâmpada, porque Jesus, ele é um em todos, um em nós. E Ele está presente, porque o Espírito de Deus se move em nossas vidas. E as casas que eram construídas segundo os estudiosos, fora da cidade de Jerusalém, as janelas e portas eram voltadas para a cidade do Deus vivo. E quando o sol do dia batia naquela janela, pelas frestas da janela, da cortina, o salmista, ele faz essa declaração: uma lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando eu olhei esse texto e vi essa explicação, eu falei: meu Deus. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, os meus olhos, ela é a porta de entrada das coisas para a minha vida. Então, se a porta dos meus olhos estiverem voltada para o eterno Deus Todo-Poderoso, para a sua palavra, a luz do Senhor vai entrar na minha vida, vai iluminar os meus passos, vai iluminar os meus caminhos, e eu vou ser luz na vida daqueles que necessitam e ser libertos, que estão vivendo na escuridão. Palavras de Deus, irmãos. E nesta noite Deus está falando com cada um de nós. Talvez os nossos olhos estejam tão ruins, a porta da nossa alma, a porta do nosso coração não está voltada para a cidade do grande rei. Quando eu digo cidade do grande rei, talvez para a palavra do Senhor. O nosso coração não está voltado para o Deus Todo-Poderoso que nos chamou. Por isso que nós não conseguimos resplandecer e a luz não entra em nossas vidas, e a chama da qual nós somos selados pelo Espírito Santo está sendo ofuscada. Porque estamos com os nossos olhos voltados para as coisas do mundo, para os prazeres do mundo, para aquilo que nos sacia. As pessoas correm de um lado para o outro, trabalho, 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 estudo, 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 dinheiro, 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 dinheiro. E Deus está chamando a sua atenção: olha, há um tempo para todas as coisas, meu filho. Coloque eu em primeiro lugar, que eu vou ser luz para os teus caminhos, lâmpada para os teus pés. Eu vou fazer você brilhar se você voltar os teus olhos para mim. Mas nós não queremos resplandecer. E a ordem de Cristo aqui: deixai a vossa luz. Ele está falando que há uma luz em você, há uma luz na minha vida. E o que está faltando? Por que esta luz não brilha? Por que as pessoas não conseguem ver a luz? Talvez na sua vida, na minha vida, porque nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Não estamos fazendo certo. Se estivéssemos fazendo certo, esta luz estaria resplandecendo. É tempo de mudar, irmãos. Então nós entristecemos o Senhor, nosso Deus. Tessalonicenses 5,19 diz Paulo para os Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo de Deus. A chama, o selo que foi colocado em você. Mas muitas vezes não alimentamos este fogo, porque estamos com o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos desejos voltados para outras coisas, sendo que o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, quando eu volto o meu olhar, o meu coração para a palavra do Senhor, porque a palavra, ela é viva e eficaz, e ela está aqui, sondando os nossos corações. Então, quando eu alimento-me da palavra de Deus, esta chama, ela vai se incendiando em minha alma, em meu peito, em meu coração. O salmista, ainda no Salmo 119, versículo 98, ele diz: tu, Senhor, ó Deus, pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos, que os meus adversários. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, o inimigo tenta nos parar, mas nós prosseguimos, porque há uma luz que está iluminando o nosso caminho. Vêm as barreiras, vêm as frustrações, vêm as oposições, mas nós estamos sendo guiados por esta luz, ao qual foi incendiada em nossas almas, em nossa vida. Quando eu olho para a humanidade hoje, da mesma forma que o Senhor Jesus, ele teve compaixão daquela multidão, irmãos, eu me entristeço, porque minha mão não consegue alcançar a vida de muitas pessoas, mas eu falo: Senhor, a tua mão pode.
E aqui é uma casa de oração onde nós nos reunimos para orar, para clamar pelo povo. E porque muitas vezes nós não conseguimos adorá-lo, Senhor, como o Senhor deseja ser adorado através das nossas vidas? Porque pessoas não conseguem ser libertas, ó Pai amado? Porque pessoas se achegam à tua casa e não passam muito tempo e voltam para o caminho que estavam andando da escuridão? Talvez porque nós não estamos brilhando, irmãos. E Deus, Ele deseja usar a sua vida, a minha vida, porque você é a igreja na sua casa, você é a igreja na sua família. Eu tenho andado com algumas pessoas que têm passado por situações muito difíceis, mas eu falo: Senhor, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Se o Senhor deseja brilhar a Tua luz através da minha vida, que o Senhor possa brilhar, que o Senhor possa resplandecer, que o Senhor possa fazer esta obra. E eu comecei a falar para Deus essa semana: Senhor, a Tua palavra diz que o Evangelho é poder. Se este poder não está fluindo na minha vida, algo de errado eu estou fazendo. Algo que não estou fazendo não está no centro da Tua vontade. Então que o Senhor seja esta luz, esta lâmpada para o meu caminho, para a minha vida. Me dê olhos bons, me dê um coração puro. Eu quero depender do Senhor. Eu quero ser pobre de espírito. No caso ali, é uma pessoa que depende do Senhor para caminhar, para falar com as pessoas, para orar pelas pessoas. Às vezes, irmãos, nós estamos aqui na frente da igreja, presbíteros, diáconos, consagrados, liderança, e às vezes nós não queremos vir aqui à frente porque também sentimos debilitados, fracos, porque nós não podemos fazer nada. Mas o Deus que nós estamos servindo, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que realiza. Mas Ele realiza na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita, na vida daquele que espera, na vida daquele que está buscando. Será que de fato nós estamos buscando a comunhão? Estamos buscando ser incendiados por este fogo, por este Espírito Santo que tem ciúmes da gente, mas apagamos essa chama? 1 Coríntios capítulo 2, Paulo, ele diz algo para o povo de Coríntio. Ele declara aqui no versículo 4, ele fala que as suas palavras, a sua pregação, não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. A luz dele estava tão radiante que o Espírito Santo agia na vida das pessoas. O poder de Deus era derramado através da sua pregação, porque o Espírito Santo estava realizando obras maravilhosas na vida daqueles dos quais ouviam Paulo pregar. Temos ministrado sobre a vida de muitas pessoas aqui na igreja, dos jovens, e às vezes deixamos os jovens de lado, deixamos os anciões do outro, se preocupamos só com a nossa vida no dia a dia. Mas um dia, lembre, você já foi jovem, alguém pegou no seu pé? Lembre também que um dia você vai ser um ancião. Será que você está fazendo a sua parte para que Deus possa continuar fazendo a dele na sua vida? Deus, Ele quer que nós venhamos viver as ordenanças dele. Paulo, ele declara no livro de Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, irmãos. É poder de Deus. E aquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Ainda que você não queira brilhar, ainda que você não queira resplandecer, talvez você estiver se recusando a resplandecer como Cristo falou, para que as pessoas possam ver essas boas obras na sua vida, o dia do juízo chegará. E o que me deixa mais contente, irmãos, o que me faz prosseguir, é que Lamentações 2:23 diz assim: que o fato de nós não sermos consumidos é por causa das misericórdias do Senhor. Elas são infinitas, e Deus está nos dando mais uma chance hoje, porque amanhã pertence a Deus, de resplandecermos esta luz,
de glorificarmos o nome dEle, de exaltarmos o nome dEle. Então quando você sair daqui, creia que você está saindo daqui irradiante, iluminado pelo poder do Espírito Santo que vai adiante de você. Talvez voltando para a sua casa, você vai encontrar pessoas que vai precisar de uma palavra, vai precisar de uma oração, vai precisar de uma exortação. Deixe o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Mas nós nos voltamos para os prazeres das nossas vidas e vemos a nossa luz muitas vezes se apagar. Mas esta palavra hoje é para mim, para você, para todos nós que estamos aqui e para aqueles que também nos ouvem. Vamos resplandecer, vamos brilhar cada dia mais e mais, como diz Salomão, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Então nós estamos numa caminhada, nós estamos numa trajetória da qual nós precisamos brilhar, brilhar e brilhar e brilhar cada dia mais e mais até chegarmos no dia perfeito. Vivemos num mundo real, vivemos uma vida de realidade. Porém não é um mundo ideal ainda. O mundo ideal vai ser quando chegar o dia perfeito. Aí vai ser ideal. Aí nós vamos viver diante daquele que é a luz que ilumina tudo e todos. Vamos provar daquilo que Ele tem para nos dar. Vamos provar da sua essência. Vamos provar de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Mas se tivermos esperança e confiarmos nele, nós vamos chegar lá. Tenho assistido as pessoas cultuarem a Deus, e às vezes eu vejo pessoas querendo o poder de Deus, querendo resplandecer, sendo que as vossas luzes não estão apagadas, acesas, na verdade estão apagadas, mas vivem tentando dizer que a sua luz está acesa. Se a sua luz estiver acesa, você não precisa mostrar nada para ninguém, porque as pessoas vão ver o poder de Deus através da sua vida. Vão ver, porque vai ser notório, irmãos. Porque aonde há luz, a escuridão, ela estremece. E aí o poder de Deus, ele age de formas diferenciadas. Quando falamos do Espírito Santo, Deus, às vezes nós estamos passando por alguma situação, e Deus, Ele até mesmo nos dá um poder, Ele nos dá uma autoridade, e às vezes nós achamos que esta autoridade, ela é tão pequenininha, que nós não nos contentamos com aquilo que Deus nos dá. Quando eu falo do Espírito Santo, aí Deus dá lógico que é aqui uma conjectura, tá, irmãos? Deus te dá uma taxinha pequenininha para realizar um trabalho, para pregar um panfleto, um exemplo, num tabloide lá de espuma, e aí você quer uma marreta para pregar a taxinha. A marreta é mais poderosa, tal, e Deus te dá um martelinho bem pequenininho, o suficiente para você realizar aquele trabalho, mas você quer uma marreta. Mas o poder de Deus, e Ele dá conforme a necessidade dEle. Então se Deus te deu o martelinho pequeno para pregar a taxinha, faça, para que o nome de Deus seja glorificado, porque quando for para a ocasião de usar a marreta, Deus vai lhe conceder este poder, para que você possa realizar grandes obras, grandes maravilhas, naquilo que Deus quer realizar através da sua vida. E não entendemos o poder de Deus. Claro que estamos aqui falando de chama, mas quando se fala de chama, falamos do Espírito Santo. Mas também quando falamos de água, rios de águas vivas, falamos também do Espírito Santo. E o rio de Deus, ele flui em nossas vidas, em nossos corações. É engraçado as conjecturas que a palavra de Deus usa para falar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Uma hora ele fala que é uma chama de fogo, uma hora ele fala que é uma luz, e outra hora ele fala que é como águas vivas. É para que nós possamos entender e compreender. E nós
somos este canal para jorrar esta fonte. Quem é dono de casa, dona de casa aqui, talvez já passou por alguma situação aí. Sabe aquele cano entupido que muitas vezes não consegue sair a água? Ou quando entra ar lá no cano do chuveiro que não sai água? É desta forma, irmãos. Então muitas vezes temos entupido este cano, este canal que somos nós, e às vezes a água não jorra nas nossas vidas, porque está entupido. Então é necessário tirarmos a sujeira, tirarmos estas pedras, para que águas vivas possam jorrar em nossas vidas, ou então desabafar esta chama que está em nossos corações, para que o oxigênio possa incendiar as nossas vidas, para que possamos brilhar e resplandecer no mundo ao qual nós estamos vivendo. E Deus deseja usar a sua vida. Quantos não temos falado para Deus? Quantas vezes temos nos acovardado diante das situações? Então nós vamos brilhar nesta noite. Quem está disposto a brilhar aqui nesta noite? Até ser dia perfeito. Quando estamos na presença de Deus, irmãos, muitas pessoas, elas se alegram, elas vibram de alegria. Então nós vamos louvar este Deus, pedir ao Senhor de fato que incendeie as nossas vidas e nossos corações, para que possamos ser usados conforme Ele deseja nos usar, conforme Ele deseja realizar a sua obra em nossas vidas. Filho meu, chegou a hora de brilhar. Chegou a hora de brilhar. Santo Espírito desce. Clame, igreja, clame, para que Ele venha te incendiar, para que você possa resplandecer conforme a palavra do Senhor. Clame. Oh Espírito Santo, desça sobre o teu povo, que nesta noite nós possamos sentir este fogo, sentir a tua presença. Vem Espírito Santo, oh Espírito Santo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.